Olá, meu nome é Tarso Cabral Violim e hoje eu vou falar sobre o tema das organizações sociais. Bom, a minha fala vai se dividir em três momentos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre Estado e administração pública, depois eu vou falar sobre as organizações sociais, chamadas OSs, e depois vou falar um pouco sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as OS, se é constitucional ou não esse instituto. Antes de iniciar, então, eu gostaria de dizer que eu sou professor de Direito Administrativo, advogado em Curitiba e atuo nessa área do terceiro setor e do direito administrativo já há bastante tempo. Quando a gente fala em terceiro setor, é uma sopa de letrinhas. Então vai existir ONG, OS, OSC, OCIP, tem vários termos, e outros termos às vezes também mal compreendidos, como utilidade pública, SEBAS, STF, a posição da STF sobre esse tema. Então são variados aí as siglas e termos que dá para ter uma discussão. E daí, às vezes, as pessoas um pouco mais leigas sobre esse assunto realmente têm um pouquinho mais de dificuldade de entender o tema do terceiro setor. Antes de iniciar, então, eu gostaria de iniciar para falar sobre o terceiro setor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Estado e administração pública. Bom, o Estado previsto na Constituição de 1988 é o Estado social, republicano e democrático de direito. É o Estado previsto na nossa Constituição de 1988. Estado social por quê? O Estado previsto na Constituição de 88, ele não é nem um Estado máximo, nem um Estado mínimo. Ele não é máximo no sentido de que não é ele que vai fazer tudo, seja na prestação de serviços públicos ou na exploração de atividades econômicas. Mas ele está longe de ser o Estado mínimo, o Estado liberal, o Estado neoliberal. Ele é um Estado social no sentido de que a Constituição obriga que o Estado brasileiro ele interfira tanto na economia quanto na área social para o atendimento do interesse público, para a redução das desigualdades sociais e regionais, para garantir justiça social para a população, para garantir educação e saúde para todos, para garantir que não haja qualquer tipo de preconceito, discriminação. Então, a nossa Constituição ela é bastante dirigente no sentido de obrigar que o Estado e, consequentemente, que governos atuem para o melhor atendimento do interesse público, garantindo não só os direitos fundamentais individuais, mas também os direitos fundamentais sociais, aqueles chamados direitos de segunda geração. Então esse é o Estado previsto na Constituição de 1988. Enquanto que o Estado liberal é um Estado mínimo, é um Estado que só garante os direitos de primeira geração, é um Estado que ele é absenteísta, ele não é um Estado que atua de forma positiva. No Estado liberal, a Constituição só limita a atuação do Estado. O Estado ele vai garantir apenas os direitos fundamentais individuais, como de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, o direito de propriedade, o direito de ir e vir, mas então a Constituição vai limitar para que o Estado só garanta esse tipo de situação. E o Estado não vai ser prestacional. Já no Estado social previsto na Constituição brasileira, é um Estado que vai explorar atividades econômicas, prestar serviços públicos, fazer fomento, regular as atividades econômicas para garantir o melhor atendimento do interesse público. Bom, ele também é um Estado republicano, no sentido não só de antônimo da monarquia, mas é um Estado republicano no sentido de garantia do bem comum, res publica, coisa pública. Então, nesse sentido, o Estado brasileiro tem que garantir que não haja o chamado patrimonialismo, que é a confusão entre o que é público e o que é privado. Nós tínhamos, num período absolutista, um rei todo-poderoso que achava que podia chutar o escanteio, cabecear na área. Era um rei que não tinha qualquer limitação sobre a sua atuação.
ele não era responsabilizado pela sua atuação e, nesse sentido, podia existir, né, ele podia tratar as coisas, os bens dos particulares como se fossem seus. Ele podia tratar dos bens públicos como se fossem seus. E isso é o chamado patrimonialismo, em que daí vai prosperar a corrupção, o clientelismo, né, que é a troca de favores na administração pública, é a questão do fisiologismo, que é essa confusão entre o que é público e o que é privado, o nepotismo, né, a própria corrupção e também o chamado que eu chamo de corporativismo ilícito, que é aquela questão do espírito de corpo das corporações estatais, de proteção dessas corporações e dos seus indivíduos, né? Proteções para, às vezes, garantir e criar privilégios para esses indivíduos da corporação e também para garantir, às vezes, ilicitudes, no sentido de indivíduos que, às vezes, teriam que ser demitidos por serem ineficientes ou por terem cometido alguma irregularidade. Esse espírito de corpo, esse corporativismo acaba atuando para garantir que esses indivíduos, essa corporação se mantenha no poder, se mantenha na burocracia. Tudo isso é antirrepublicano. Tudo isso o Estado republicano, a república, a res pública, vai tentar combater por meio dos instrumentos jurídicos e também políticos. O Estado, então, brasileiro é um Estado social, republicano e democrático de direito. Democrático no sentido, né, claro, tanto de democracia direta, de garantir que o cidadão tome decisões, participe, delibere, mas também, claro, quando não é possível, a democracia indireta, que é quando o cidadão escolhe um representante para representá-lo no parlamento, no poder executivo, né, por meio de eleições, quando é realmente um Estado democrático, e, claro, o Estado de direito, que é o Estado em que os poderes são harmônicos e independentes entre si. Os poderes, eles se controlam, se fiscalizam e eles também são fiscalizados pelo povo. É um Estado de direito, um Estado que vai ter um parlamento para, né, garantir a questão do princípio da legalidade, por exemplo. Esse é o Estado previsto na Constituição. Entrando um pouquinho, então, na questão da administração pública. Eu falei rapidamente sobre Estado, né? Estado que é, né, essa nação juridicamente e politicamente organizada. O Estado, ele é composto pelo povo, ele tem um território, vai ter um governo soberano, vai ter a questão da soberania, né? Esse Estado, para funcionar, ele precisa de um aparelho, ele precisa de uma engrenagem que vai fazer o Estado funcionar. E essa engrenagem, esse aparelho que vai fazer o Estado funcionar é a administração pública. A administração pública que é, claro, disciplinada pelo direito administrativo. Então, os senhores e senhoras vão ficar especialistas em direito administrativo, que nada mais é que o direito que disciplina a administração pública, que disciplina essa máquina que vai fazer o Estado funcionar e também disciplina as relações que essa administração pública tem quando ela exerce a função administrativa junto à população, junto às ONGs, junto às empresas, né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas particulares. Esse é o direito administrativo que disciplina a administração pública. Essa administração pública, ela pode se dar de três formas. Ela pode ser uma administração pública patrimonialista, uma administração pública burocrática e uma administração pública gerencial. A administração pública patrimonialista, então, o Estado moderno, o Estado de direito, vai tentar combater, né? Tentando acabar com o chamado patrimonialismo que eu já tratei com vocês. Esse patrimonialismo que é a confusão entre o que é público e o que é privado, que é a questão da corrupção, nepotismo, clientelismo, fisiologismo, corporativismo ilícito, né? Todas essas questões que uma república, que um Estado republicano tem que combater. E esse é o patrimonialismo que, claro, é uma característica grande do Estado absolutista, né? O Estado em que você vai ter um rei todo-poderoso, que não vai ser responsabilizado, que não vai ter grandes limites. Contra essa administração pública patrimonialista surge a chamada administração pública burocrática. O primeiro grande pensador que vai analisar essa administração pública burocrática é o sociólogo Max Weber. A administração pública burocrática é a administração pública que vai ter servidores
profissionalizados. Administração pública com servidores profissionalizados, com servidores concursados. Quando a administração pública vai fazer uma contratação de uma obra ou de um serviço ou de um fornecimento de um bem, vai fazer licitação. Então são as duas grandes características, né, de uma administração pública burocrática, é o concurso público e a licitação. Essa administração pública burocrática no sentido técnico da palavra, né, o sentido weberiano da palavra, que é uma administração pública profissionalizada, é uma administração pública que vai cumprir com procedimentos, com processos, né? Não só, então, o judiciário vai ter processo judicial ou o legislativo vai ter o processo legislativo. A administração pública vai ter processo para garantir que a administração pública tome a melhor decisão depois de um processo, vai ter um ato administrativo final com a melhor decisão, uma decisão que não vai gerar surpresas para a população, uma decisão, um ato administrativo que vai cumprir com o devido processo legal, né, com contraditório para defesa, quando for aplicar, por exemplo, uma sanção. E é um processo, então, que não é um simples procedimento burocrático, como alguns às vezes falam, mas é um processo para garantir atendimento do interesse público, para garantir interesses da sociedade. Então, por isso que a gente fala, e o próprio professor Romeu Bacelar fala, que processo administrativo e o direito administrativo é o direito do cidadão, né? O processo administrativo só tem razão de ser para garantir direitos do cidadão. Não pode ser um simples procedimento burocrático inútil que pode ser descumprido. Não, se aquele processo existe, é para ser cumprido. Se aquele processo, aquele procedimento está equivocado de alguma forma, então ele tem que ser reinterpretado ou tem que ser reformulado por meio da legislação, né? O que não é possível é a gente falar que a administração pública vai simplesmente cumprir procedimentos formais, quase que inúteis, né? Quando na verdade eles estão previstos na Constituição, eles estão previstos na lei, então eles têm que ser interpretados para o melhor atendimento do interesse público. Essa é a administração pública burocrática, weberiana, não no sentido pejorativo da palavra burocracia, né? Quando a gente pensa às vezes no sentido pejorativo da palavra burocracia, a gente pensa numa máquina que não funciona, em filas, em carimbos, em procedimentos inúteis, em corrupção. Isso tudo são coisas que não foram aplicadas da administração pública burocrática de Weber, né? Nos países desenvolvidos, esse chamado Estado social foi aplicado. E também a administração pública burocrática foi aplicada a contento. Então, países como Alemanha, França, Inglaterra, existiu de fato a implementação de um estado de bem-estar social e também de uma administração pública burocrática weberiana. O problema é que em países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos ou ainda em desenvolvimento, ou países periféricos, como por exemplo o Brasil e outros países menos desenvolvidos, essa administração pública burocrática ela não foi implementada de fato, assim como o estado de bem-estar social também não foi implementado de fato. Países subdesenvolvidos, o Estado não garantiu saúde e educação para todos, moradia, redução das desigualdades sociais e regionais. Assim como também, infelizmente, nos países periféricos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o Estado também não garantiu a implementação de uma administração pública burocrática weberiana de fato, né? Enquanto que em países mais desenvolvidos a burocracia organizada, profissionalizada, começa a se formar a partir do início do século XX, no Brasil demora um pouquinho mais, apenas com Vargas a partir de 1930, que começa a ser implementado. O concurso público no Brasil só foi criado em 1934, mas só para algumas carreiras de Estado, sendo que para todas as carreiras e empregos só foi previsto lá em 1988. Vejam como demorou, né, para que legalmente a gente tem a previsão de uma administração pública burocrática na Constituição de fato, licitações, etc. Então a gente ainda vive um pseudo-estado de bem-estar social. A gente não é um estado de bem-estar social como na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, em que todo mundo tem escola pública de qualidade, né, que todo mundo tem saúde, né, que o filho do rico e do pobre estão na mesma escola, no mesmo hospital, sendo que não existe tanta diferença entre rico e pobre e classe média. Quando no Brasil, né, vocês sabem que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo.
Bom, então no Brasil, como essa administração pública burocrática não foi implementada, ou foi implementada de forma tímida, continuou existindo patrimonialismo, corrupção, ineficiência na administração pública. E contra essa administração pública que não funciona, foi criado a partir da década de 90 no Brasil, o que a gente chama de administração pública gerencial, que é uma administração pública que, pelo menos teoricamente, vai ser uma administração pública mais eficiente. A administração pública gerencial tem outra característica importante, que é você não ter mais tanto controle de meios, mas sim controle de resultados. A administração pública gerencial, ela vai dar uma discricionariedade maior para o administrador público, uma liberdade de atuar maior para o administrador público, né, com esse discurso de que isso vai ser mais eficiente. A administração pública gerencial vai repassar, né, porque ela é influenciada também pelo chamado neoliberalismo, a partir da década de 70 no mundo e no Brasil, a partir também da década de 90, surge o chamado neoliberalismo, com o intuito de repassar atividades que eram para ser exercidas pelo Estado para a iniciativa privada. Então vem aí as privatizações, tanto em sentido estrito, que é a venda das empresas estatais, quanto a privatização em sentido amplo, que é o repasse de responsabilidades estatais para a iniciativa privada, seja para a iniciativa privada do segundo setor do mercado, quanto para o terceiro setor, para as ONGs, para as entidades sem fins lucrativos. Bom, esse é o panorama, então. O que a gente tem no Brasil hoje? Né? A gente, na verdade, não tem um tipo de administração puro, de administração pública puro. Existe corrupção, existe nepotismo, existe clientelismo, fisiologismo, corporativismo, então existe característica, sim, da administração pública patrimonialista. Existe, sim, pelo menos formalmente, concurso público, licitação, processo administrativo para tentar garantir os princípios fundamentais. Então, sim, tem características da administração pública burocrática. Também foram implementadas algumas coisas da administração pública gerencial. Essa administração pública gerencial, ela teve uma previsão num documento importante que vocês vão ser especialistas em direito administrativo, vocês têm que conhecer, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. É essencial que os senhores e senhoras conheçam o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Ele é um plano, ele é um documento escrito em 1995. Ele foi escrito pelo então existente Ministério da Administração e Reforma do Estado, que é o MARI, né? O ministro daquela época era o Bresser Pereira, Luiz Carlos Bresser Pereira. Ele já tinha sido ministro da Fazenda no governo Sarney, ele foi ministro da Administração e Reforma do Aparelho do Estado no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse plano, ele não é um documento jurídico, então ele não tem força jurídica, mas ele é um plano de um ministério, que era importante na época, que influenciou a alteração da Constituição brasileira, influenciou a criação de várias leis posteriores a 95. E era um plano gerencial. Esse plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele dividia o poder público em 4 esferas. Era, então, o núcleo estratégico, as atividades exclusivas, as atividades não exclusivas e os bens e serviços para o mercado. Então era dividido em 4 esferas. O núcleo estratégico, o plano diretor não queria fazer mudanças, porque na verdade o núcleo estratégico é composto por quem? Pela alta cúpula do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Então, para fazer mudanças na alta cúpula do judiciário teria que ser feita uma reforma política. Foi feito isso posteriormente, meio capenga, mas foi feita depois uma reforma jurídica, uma reforma do judiciário. Para fazer reforma na questão do poder legislativo, tinha que fazer uma reforma política ou eleitoral. Né? Isso nunca foi feito de fato, uma reforma grande no Brasil, foram feitas pequenas mudanças de entendimento e de legislação, mas precisa de reforma eleitoral. O plano diretor não queria mudar isso. O plano diretor queria mudar, então, não o núcleo estratégico, queria mudar as outras 3 esferas. Então, atividades exclusivas. As atividades exclusivas são todas as atividades exclusivas do Estado que não façam parte desse núcleo estratégico. Então o próprio nome já ajuda a lembrar. Atividades exclusivas são atividades de cobrança de impostos,
atividades de regulação, atividades de poder de polícia, atividades como de previdência básica são atividades exclusivas do Estado. A ideia do plano diretor era pegar essas atividades exclusivas e aplicar o gerencialismo, né? Então, dar mais liberdade, dar mais poder discricionário, né? Garantir procedimentos que garantam não o meio, mas o fim, né? É a ideia de, entre aspas, desburocratizar. Essas atividades exclusivas seriam repassadas, então, para as agências, que seriam órgãos e entidades autônomos, né? Queriam que fossem independentes, mas não é possível que sejam independentes, então eram autônomos para fazer execução de políticas e de serviços e também para regular. Então, as atividades seriam repassadas para as agências executivas e agências reguladoras. As agências executivas não pegaram, né? Só foi criada uma agência executiva, o Inmetro, com uma certa autonomia maior com relação ao poder executivo, mas se queria daí fazer uma agência para polícia, agência para questão da cobrança de impostos, agência para previdência, mas acabou não sendo criada agência executiva nessas áreas. As agências reguladoras, sim, foram criadas num número maior, vocês vão estudar ou já estudaram as agências reguladoras, são então autarquias especiais com uma autonomia maior com relação à administração direta e dos ministérios e presidência, etc. Então a ideia não era privatizar, né? Claro, atividades exclusivas não pode privatizar, não pode repassar para o particular. Então era aplicar o gerencialismo. Por exemplo, as agências executivas teriam um valor de dispensa de licitação maior do que as autarquias comuns. A terceira esfera seriam as atividades não exclusivas do Estado. Importante para essa minha fala de hoje. As atividades não exclusivas do Estado. São atividades que o Estado tem que fazer, só que pode também o particular fazer. Então, são atividades não exclusivas. E aqui daí entra os serviços sociais, os serviços, né, públicos não exclusivos. Então, aqui que entra a questão da saúde, da educação, toda aquela parte da ordem social da Constituição, que vocês já estudaram em Direito Constitucional, entra aqui. Educação, saúde, assistência social, atividades culturais, são as atividades, então, que são não exclusivas do Estado. A ideia aqui era de fazer o que a gente chama de privatização em sentido amplo, né? Eles lá, para não assustar, porque o povo normalmente é contra a privatização, para não assustar, eles chamavam isso de publicização. Bresser Pereira chamava isso de publicização, que era, então, a ideia, né, que eles queriam passar para a população era de que atividades que eram privadas seriam publicizadas, né? Seriam trazidas para o âmbito público, quando na verdade era bem diferente. Na prática, eram atividades feitas pelo Estado seriam repassadas para os particulares, principalmente para os particulares sem fins lucrativos, para as entidades sem fins lucrativos, para as entidades do terceiro setor. Aqui surge a ideia de terceiro setor no Brasil, né? Terceiro setor no Brasil, então ele surge principalmente com esse nome na década de 90. Por meio de quais entidades? As OS. Aqui surgem as OS. Então a OS surge a partir da ideia do plano diretor e depois surge por meio de uma lei de 1998, que a gente vai ver daqui a pouco. A lei das OS, a lei das organizações sociais. Ok? Isso é privatização em sentido amplo. E daí, a quarta esfera era a esfera dos bens e serviços para o mercado, que daí são os serviços públicos em geral, né? E serviços públicos que não sejam os sociais e as atividades econômicas que estivessem na mão de empresas estatais. A ideia era daí sim fazer uma privatização em sentido estrito, que é a venda das empresas estatais para os particulares. E foi feito bastante privatização na época, né? Por exemplo, se privatizou na época a CSN, se privatizou na época aqui no Paraná o Banestado, um pouco depois,
se privatizou a Embraer, se queria privatizar na época a Petrobras, se queria privatizar na época a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mas não se conseguiu de forma tão radical na época. Bom, o que é importante então a gente guardar a questão das atividades não exclusivas, certo? Um dos princípios estudados no direito administrativo é o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele quer dizer que agrupamentos inferiores vão exercer funções que eles próprios podem desenvolver, ao invés de uma coletividade acima deles. Esse é o princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que agrupamentos inferiores puderem eles mesmos fazerem, não precisaria que agrupamentos superiores fizessem. Princípio da subsidiariedade. Esse princípio pode ser aplicado no direito internacional, por exemplo, quando na União Europeia, tudo aquilo que os próprios países da União Europeia puderem fazer, não precisa a União Europeia se intrometer. Pode ser aplicado esse princípio na relação federativa brasileira, tudo aquilo que os estados e municípios puderem eles mesmos fazerem, atendendo o interesse público, não precisaria ter uma intromissão da União. Então, é princípio da subsidiariedade aplicado na questão federativa política. Também, alguns autores falam em princípio da subsidiariedade aplicável também no direito administrativo, no sentido de que tudo aquilo que a sociedade pudesse ela mesma fazer não precisaria de uma intromissão do Estado. No meu entendimento, esse princípio da subsidiariedade ele se aplica apenas para as atividades econômicas, mas não se aplica para a ordem social, para os serviços públicos sociais. Na parte da ordem econômica, o artigo 170 e o artigo 173 vai dizer que o Estado só vai se intrometer na exploração da atividade econômica de forma excepcional, nos casos previstos na Constituição ou em casos de segurança nacional e relevante interesse coletivo. Então é uma exceção. A Constituição prevê que na ordem econômica o Estado vai atuar de forma excepcional. E daí sim é princípio da subsidiariedade. Tudo aquilo que a própria economia privada, as empresas privadas, o segundo setor puder ele mesmo fazer, não precisa repassar, não precisa o Estado interferir. Mas isso se aplica para atividades econômicas. Na parte da ordem social, não. Na parte da ordem social, a Constituição, em vários momentos, vai falar em participação da comunidade, em participação complementar de instituições privadas, em colaboração da sociedade nos serviços sociais. Quem participa, complementa ou colabora não é o principal ator. O principal ator, então, nas atividades, nos serviços sociais, na ordem social, é o Estado. E a sociedade vai participar, vai complementar, vai colaborar. Então, o entendimento é que a Constituição Social brasileira não prevê privatizações em sentido amplo de forma radical na parte da ordem social. Não. A ordem social, a sociedade vai complementar, vai ajudar o Estado, mas quem é o principal ator é o Estado, segundo a Constituição. E isso vai ficar claro em vários dispositivos constitucionais. Na parte de educação e saúde, principalmente, né? A Constituição vai falar que não pode ser aplicado, então, segundo o entendimento de vários autores, o neoliberalismo, porque a Constituição diz que é dever do Estado a saúde, né? Que a iniciativa privada vai complementar o SUS, mas não pode ser o principal ator. Isso é o posicionamento do José Afonso da Silva, por exemplo, que vai dizer que a Constituição obriga que o Estado, por meio da administração pública, preste os serviços de saúde. Na parte de educação, a mesma coisa. A Constituição fala que o Estado vai receber colaboração da sociedade. Só que quem é o principal ator é o Estado. Também posicionamento da Maria Silva Zanello de Pietro, por exemplo, que vai falar que a participação do particular na gestão e não a transferência da gestão ao particular. Então, o particular vai participar. Por quê? Nesse caso, são os serviços sociais, serviços públicos sociais, que vocês já estudaram,
que são os serviços que não são exclusivos do Estado. Então, educação e saúde não é algo exclusivo que só o Estado pode fazer no Brasil, né? O particular é livre para abrir uma escola privada, uma faculdade privada, um hospital privado, uma clínica odontológica privada, vai receber uma fiscalização maior, vai sofrer um poder de polícia por meio de autorizações, mas vai ter uma liberdade, não vai precisar fazer participar de uma licitação e celebrar um contrato administrativo com o poder público. Então há uma liberdade maior para atuar, né, na assistência social também. Não é exclusivo do Estado, então o Estado não precisa repassar para o particular por meio de contrato de concessão, por exemplo. Ok? Só que o particular não pode substituir totalmente o Estado. Enquanto a gente tiver a nossa Constituição Social, o Estado é o principal ator para tentar garantir questões básicas, como redução de desigualdades, como educação para todos, saúde para todos. Né? Então é seguir mais ou menos o modelo como existe na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca. Estado de bem-estar social, com uma administração pública que tem uma atuação grande. Ela vai fazer tudo? Não. Mas ela, na atividade econômica, ela vai ajudar o mercado e na atividade social ela vai ser ajudada pela sociedade civil organizada pelo chamado terceiro setor. Ok? Bom, e daí a gente entra então na discussão sobre terceiro setor. O primeiro setor é o Estado. O segundo setor é o mercado, que são as empresas com finalidade lucrativa. E daí vai existir o terceiro setor, que é o setor das entidades sem fins lucrativos. Juridicamente, estão previstas as entidades do terceiro setor lá no Código Civil. Então, são as associações, as fundações privadas, as organizações religiosas e os partidos políticos. Estão lá no Código Civil, que são as entidades que não são sociedades com fins econômicos, são as entidades sem fins econômicos, segundo o Código Civil. Essas entidades, elas podem ser qualificadas pelo poder público, né? Elas podem ser qualificadas com um título que vai dar algum tipo de benefício para essa entidade. Ela pode ser de utilidade pública, beneficente de assistência social, pode ser uma OS, segundo a lei das OS, ou uma OCIP. Posteriormente foram criadas as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, as OSCs, que não são títulos, mas são tipos de entidades que a ideia é substituir as chamadas ONGs, né, ou as próprias entidades do terceiro setor, não vai ser objeto de estudo nosso aqui. O fato é que esse terceiro setor que a gente está discutindo, ele vai ter um sentido mais amplo e um sentido mais estrito. O sentido mais amplo terceiro setor é tudo que não for Estado, primeiro setor, e tudo que não for mercado. Fora isso, tudo vai ser terceiro setor. É um sentido amplo, que é o sentido que eu uso no meu livro e vários autores do direito do terceiro setor utilizam. E tem o terceiro setor em sentido estrito. Terceiro setor em sentido estrito, alguns autores vão se utilizar desse conceito, que é o das entidades privadas sem fins lucrativos de interesse público. Só essas entidades. Então, pessoas físicas e grupos despersonalizados não podem fazer parte do terceiro setor, segundo esse grupo de doutrinadores, e também entidades, ONGs, associações, que vão só atender interesse privado, que é o interesse mútuo, daí não vai fazer parte do terceiro setor. Eu não concordo, acho que qualquer coisa que não seja Estado e mercado vai fazer parte do chamado terceiro setor, ok? Bom, as organizações sociais, então a previsão inicial é no plano diretor. O discurso era de fazer publicização, mas na verdade a gente viu que é uma privatização em sentido amplo, né? A ideia era delegar serviços para essas entidades, elas absorveriam entidades extintas pelo Estado, elas fariam gestão dessa entidade e também poderiam ser fomentadas pelo poder público. É uma lei importante, que é a lei objeto da aula de hoje, que é a Lei 9.637/98. Primeiro era uma MP, uma medida provisória, e depois virou lei. Bom, essa entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como OS, vai ter que ter uma participação de agentes públicos na composição do conselho de administração de 20% a 40%, vai poder remunerar, né, os seus diretores, os conselheiros não, mas os diretores sim,
vão poder receber bens e servidores públicos, vão poder ser qualificadas por decisão discricionária do ministro da área. Então, por exemplo, o ministro da Saúde pode decidir de forma discricionária qual entidade vai ser qualificada como OS ou não, segundo a lei das OS, sendo que na lei das OCIPs a decisão é vinculada. Elas automaticamente, a lei fala que elas são também de utilidade pública e elas vão celebrar contratos de gestão com a administração pública. E só nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Só nessas áreas que as OS vão poder atuar. Elas vão poder, então, celebrar contrato de gestão para substituir o Estado na prestação de serviços sociais e também para serem fomentadas. No meu entendimento, esse contrato de gestão vai ser algo parecido com um contrato administrativo quando ela for utilizada para fins de privatização, de substituição do Estado. Ela vai ser algo mais parecido com um convênio quando for a ideia de união de esforços, quando elas forem apenas fomentadas pela administração pública para fazerem uma atuação importante pelo interesse público, mas não com o intuito de substituição de atividades do Estado. Então, há uma divergência aí com relação, e vários autores, tem autores que falam que são convênios, tem autores que falam que são contratos, tem autores que falam que são um novo tipo de parceria, vai ter uma divergência doutrinária grande sobre essa questão. Eu entendo que pode ser contrato ou convênio, se for algo mais parecido com união de esforços, convênio, se for algo como uma prestação de um serviço, substituição do Estado, vai ser contrato, e no meu entendimento é um contrato inconstitucional, porque daí é algo que fere a nossa Constituição. Bom, vocês têm que estudar os vários tipos de parceria que a administração pública pode celebrar com o terceiro setor. Então, a questão dos termos de parceria com as OCIPs, os termos de fomento com as OSCs, isso eu não vou tratar na aula de hoje, vocês já trabalharam ou vão trabalhar ainda essas questões. Então, esses contratos de gestão, então a ideia é que sejam utilizados para fins de fomento, que seria algo constitucional, ou para fins de delegação, que no meu entendimento seria algo inconstitucional. A OAB e o PDT, eles entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei das OS, dizendo na época que então a lei era inconstitucional. Então, isso em 98, vejam. O Supremo, super rápido, demorou 9 anos para dar ou não para decidir sobre a liminar. Em 2007, vários ministros já tinham votado pela inconstitucionalidade para dar a liminar, e daí em 2007 o Supremo falou assim, não, mas espera aí, já que a gente esperou 9 anos para decidir, então agora não vai mais ser caso de dar liminar. Então, vamos esperar a decisão de mérito. Foi mais ou menos nesse sentido. O relator Ilmar Galvão, ele votou pela constitucionalidade da lei em deferimento da liminar, seguido pelo Sepúlveda Pertence, pelo Nery da Silveira, pelo Moreira Alves, pelo Nelson Jobim, pelo Gilmar Mendes, César Peluso e Ellen Grace. Pelo deferimento da liminar na época, o Ricardo Lewandowski, que fez um voto brilhante na época, o Joaquim Barbosa e o Marco Aurélio Mello. O Eros Grau, depois, ele reformulou no decurso do tempo a sua posição sobre essa questão. Então, ele falava na época que a inconstitucionalidade era chapada, que a lei das OS vinha na crista do chamado neoliberalismo, instrumenta a redução do tamanho do Estado, que era uma reforma contra a Constituição, é inconstitucional prever a destinação de recursos públicos e a cessão de bens e servidores públicos às OS sem licitação, e quando a lei trata de parcerias e publicização, está tratando claramente de privatização de dever-poder do Estado. E ainda pergunta, se o termo publicização foi utilizado com sarcasmo, pois na verdade é privatização, e dessas funções ele vai dizer que não se pode demitir o Estado sem agressão à Constituição. Então essa foi a discussão na época, com relação à lei das OS. A AGU, Advocacia Geral da União, entendeu que era constitucional, se manifestou no processo pela constitucionalidade. O Ministério Público Federal se manifestou pela inconstitucionalidade. Na discussão de mérito, daí veio o relator, que era o Carlos Aires Brito, nosso querido professor Carlos Aires, um constitucionalista que também entendia de licitação e é um poeta também.
Infelizmente, o voto do Carlos Aires Brito acabou gerando dúvidas, não foi um voto tão claro. Ele entendeu que os entes públicos extintos e repassados todos os seus bens, servidores e recursos à gestão das OS é uma privatização cuja inconstitucionalidade é manifesta. Isso foi no começo do voto dele. Ele fala que o Estado transfere para a iniciativa privada toda a prestação de serviços públicos de saúde, educação, meio ambiente, cultura, ciência e tecnologia. E isso seria uma substituição e não simplesmente complementação, pela inconstitucionalidade. Isso foi no começo do voto dele. Ele vai dizer que terceirizar funções que são típicas do Estado é juridicamente aberrante, pois não se pode forçar o Estado a desaprender o fazimento daquilo que é da sua própria compostura operacional, a prestação de serviços públicos. Daí, segundo ele, o problema não é repassar verbas públicas para particulares, e sim que o Estado ficou autorizado a abdicar da prestação de serviços de que, constitucionalmente, não pode se demitir. E ele diz expressamente que não podem as OS absorverem atividades desenvolvidas pelo Estado. A se ter como válida a mencionada absorção, nada impediria que, num curto espaço de tempo, deixássemos de ter estabelecimentos oficiais de ensino, serviços públicos de saúde, etc. E daí ele deixa claro que, logo, o Estado passaria a exercer nos serviços públicos o mesmo papel que desempenha na atividade econômica, o de agente indutor, fiscalizador e regulador, em frontal descompasso com a vontade objetiva da Constituição Federal. Vejam, até aqui ele estava indo no sentido da inconstitucionalidade, nos exatos termos do que eu estava falando. Daí ele fala assim, a OS pode apenas ser fomentada pelo Estado. E nesse caso, o contrato de gestão é um convênio, que deveria ser procedido de processo administrativo, não licitação, que justifique o fomento e que observe os princípios constitucionais da publicidade, da moralidade, da eficiência e garanta uma escolha objetiva e pública para a qualificação e para a escolha da entidade para a celebração do contrato de gestão. Ele entende que, então, é inconstitucional a qualificação ser feita por decisão discricionária do poder público. Ele fala assim, tira do sujeito sua essência e o que sobra é um não sujeito, um nada jurídico. E daí ele vota pela constitucionalidade parcial da lei das OS, no sentido de que elas poderiam ser fomentadas pelo Estado, mas não absorverem suas atividades. Nisso, como o voto dele não fica tão claro, vem o ministro Luiz Fux e fala pela possibilidade de delegação via OS, pois mesmo quando as organizações assumem uma estrutura pública, isso é apenas fomento, constitucionalidade quase total da lei, então ele vai entender. E daí ele vai trazer a ideia de uma interpretação conforme da Constituição, e daí vai dizer que os procedimentos conduzidos de forma objetiva, pública e pessoal vão garantir a constitucionalidade dessa lei. Para a qualificação, para a celebração dos contratos de gestão, para a dispensa de licitação, para os gastos que essa entidade, quando receber o dinheiro público, for fazer, e para a contratação que essas entidades forem fazer de pessoal. Se garantirem procedimentos de forma objetiva, pública e pessoal, para o Luiz Fux isso já era suficiente. Então ele entende que qualquer coisa que a OS for fazer é fomento, então ele desconsidera a questão da privatização em sentido amplo e diz que então é constitucional. O Marco Aurélio Melo vem trazer também um voto duro, vai falar que na República regras de acesso aos bens e cargos públicos obedecem a critérios de racionalidade, isonomia, impessoalidade e publicidade. Impede escolhas arbitrárias ou caprichosas. Ele vai dizer assim, o parlamento, a pretexto de regular a atividade administrativa, não pode alterar o modelo de Estado previsto na Carta da República. Ele vai dizer assim, que a Constituição impõe ao Estado expressamente o dever de atuar em áreas mais relevantes, sem margem para escolhas discricionárias do legislador e do administrador, ressaltando a atuação do Estado na saúde, educação, cultura, desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica e meio ambiente. E vai dizer que a execução dos serviços sociais não prescinde de atuação direta do Estado. E vai dizer que são inconstitucionais leis e programas de governo que emprestem ao Estado papel meramente indutor nessas áreas. Diz que a extinção sistemática de órgãos e entidades públicas que prestam serviços públicos de realce social, com a absorção da respectiva estrutura pela iniciativa privada, configura privatização inconstitucional. O Estado não pode simplesmente se eximir da execução direta de atividades relacionadas à saúde, educação, pesquisa, cultura, proteção e defesa do meio ambiente, por meio da celebração de parcerias com o setor privado. E vai dizer que a impossibilidade do legislador ter ampla disponibilidade para instituir casos de dispensa de licitação.
Para ele, as OS foram concebidas com o notório propósito de burlar o regime jurídico público e não realização por elas de concurso público e escolha discricionária para qualificação é drible às balizas constitucionais. Então, um voto duro, né, no sentido da inconstitucionalidade. O Teoriza Vasque, o Gilmar Mendes, que no voto dele, infelizmente, ele confunde o CIP com o S, né? Ele parece que não sabia aí a diferença entre o OS e o CIP. O Celso de Mello e o Ricardo Lewandowski, que mudou de posição, seguiram o voto do Fux, que foi o voto vencedor. A Rosa Weber seguiu o Marco Aurélio, questionando a substituição de atividades próprias do Estado, deveres do Estado, e viu como enorme dificuldade o que seria uma terceirização da atividade estatal. A Carmen Lúcia Antunes Rocha seguiu o Fux, mas acabou citando bastante o Aires Brito. Ela vai dizer que o Estado deve continuar a prestar serviços públicos sociais, mas que alguns serviços podem ser prestados por particulares, a título de fomento. Confundiu serviços públicos privativos com não privativos em algumas partes do voto dela. Então, o problema é que o relator, ao iniciar seu voto, deixou clara a posição pela inconstitucionalidade da privatização via OS. Mas, ao final, e em suas conclusões, apenas tratou a OS como fomento e os contratos de gestão como convênios. E daí acabou ficando 7-2 a votação. Só o Marco Aurélio e a Rosa Weber votaram contra. Mas, no meu entendimento, se for realmente verificar qual que é a posição de cada um nos seus votos, seria 5-4. Né? Porque o Aires Brito e a Carmen Lúcia acabaram dizendo que era inconstitucional privatizar. Só poderia ser usado para delegação. Então, ficou equilibrado ali o 5-4, no meu entendimento. A Maria Silvia, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são autores importantes do direito administrativo que vão entender que as OS são inconstitucionais. Tem outros autores, né? Eu mesmo, já no meu livro, escrevo nesse sentido, o Walter Cláudio Rotenburg também nesse sentido. Então, o entendimento é que há inconstitucionalidade das OS, porque o Estado é o principal executor dos serviços sociais. A iniciativa privada complementa na execução dos serviços sociais. O fomento ele é permitido, com o procedimento de seleção entre entidades interessadas. Não é possível repassar toda a gestão dos serviços sociais prestados por estruturas estatais ao terceiro setor. Terceirização de atividade fim da estrutura é burla ao concurso público. A precariza a administração pública e gera retorno do Brasil ao patrimonialismo e fuga do regime jurídico administrativo. Burla a licitação e princípios da impessoalidade e moralidade, né? Os entes que fazem licitação ao serem privatizados via OS deixam de realizá-las. Quando qualificados como esses, as entidades poderão celebrar contratos administrativos com entes públicos sem licitação. A qualificação é discricionária, a cessão de bens públicos é sem licitação e a desnecessidade de demonstração de habilitação das OS para a celebração do contrato de gestão. Então, tudo isso faz com que, quando for usada para fomento, pode, desde que cumpridos os requisitos, mas quando for usada para transferir a gestão de estruturas estatais para essas entidades ou que elas assumam uma estrutura pública, isso seria uma privatização ampla no sentido inconstitucional. Essa terceirização de atividade fim não seria possível, né? Só terceirizações de atividade meio são possíveis e ainda são às vezes questionadas, como por exemplo a professora Carolina Zocum, que questiona várias terceirizações também de atividade meia quando elas forem atividades permanentes do Estado. E outra questão importante é que, mesmo, né, considerando constitucional, essa terceirização vai ferir a lei de responsabilidade fiscal, porque a administração pública, né, vai ter parcerias com o terceiro setor com o intuito de fugir dos limites com gasto de pessoal fixados na lei de responsabilidade fiscal. Qualquer terceirização com o intuito de substituição de servidores deve ser contabilizada com despesa de pessoal. Isso está lá no artigo 18, parágrafo 1º da lei da LRF. Os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Então acabam usando também as OS para fugir do limite de responsabilidade fiscal, quando na verdade a lei também incluiria esses gastos como gastos com pessoal. Tem vários exemplos, né, de OS que existe corrupção via OS, de serviços mal feitos. No Fantástico, todo domingo aparece, nesse domingo agora apareceu, né, gente fazendo casamento na Europa com dinheiro de OS. Aqui em Curitiba mesmo tem um exemplo que eu acho que é ruim de OS, que é o ICI, né, o antigo Instituto Curitiba de Informática, que é o Instituto de Cidades Inteligentes, que é um instituto que infelizmente deixa
como refém o município de Curitiba na área de informática, né, pouco transparente. Não entendo que seja mais eficiente que, por exemplo, uma Celepar, que é uma empresa de informática estatal no âmbito do Estado. Então, são questões complexas, relevantes, o que eu trago aqui para vocês de forma rápida, né? Trouxe uma visão geral aí, tanto da questão de Estado, terceiro setor, quanto a posição do Supremo Tribunal Federal. Tem mais disso no meu livro, em textos esparsos em várias obras por aí. Eu fico à disposição dos senhores para dúvidas que os senhores tenham, né, com relação a esses temas, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de dar um abraço para todos e todas e dizer que eu fico à disposição e fico muito feliz que vocês tenham assistido a esse vídeo, ok? Um abraço, tchau, tchau.